Olá, caros amigos do Rebu, aqui quem fala é o Rômulo, esse é o 10 Minutos de Rebu. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquisições feitas nos últimos dias. Então, nessas últimas semanas a gente teve aí Feira do Livro da USP, várias promoções. Eu imagino que vocês também tenham gastado o que tinham e o que não tinham. Então, já que eu gastei, vamos lá dar uma olhadinha nesses livros. Sim, amigos, então o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Eu não vou fazer resenha de nenhum dos livros aqui mencionados. Eu vou apenas passar por cima de cada um deles. Eu falei que comprei um monte de livros, mas não foi tanto assim. Eu comprei, na verdade, no total 6 livros. 7, na verdade. Um deles eu deixei no meu armário da escola. Mas aqui comigo tem 6 livros e eu vou falar aqui desses 6 livros então para vocês, tá? Eu dividi da seguinte maneira: eu comprei um livro de literatura, 2 livros sobre linguagem e educação e 3 livros com alguma relação com neurociência, então, e neurociência real, certo? Essa coisa que chamam de neurociência aí, que fala do poder das pedras, enfim, tem um negócio assim, né? Mas não vem ao caso. Então, no livro de hoje, então no vídeo de hoje a gente vai falar de cada um desses livros, começando então por aquele tema cuja quantidade de livros é menor, que é literatura, tá? Então, o livro de literatura que eu adquiri, eu não lembro se eu peguei na feira da USP, se eu peguei em promoção da Amazon, se eu peguei em alguma outra promoção. Eu só sei que eu comprei neste mês, chegou faz poucos dias, e por isso que eu vou falar sobre ele. Ah, a cervejinha preta para dar aquela animada. Então, eu estou falando aqui da Cabana do Pai Tomás, certo? Um livro aqui da Harriet Beecher Stowe. Eu não sei se eu estou falando o nome dela corretamente. Esse livro ele é uma publicação da editora Amaryllis, uma editora até que desconhecida, pelo menos por mim. E a tradução dele é a tradução da Ana Paula Doherty, né? Também posso estar pronunciando o sobrenome dela incorretamente. Bom, esse livro, gente, ele é um monumento histórico da história dos Estados Unidos, tá? Porque, de fato, foi um livro que representou ali um grito forte e contundente contra o regime escravocrata, né? Muitos tomam esse livro aqui como um livro que, digamos, tenha sido uma espécie de estímulo para o início da Guerra Civil, que vai culminar ali, né, com a derrota do Sul e com o fim da escravidão. Então, esse livro vai contar a história do Tomás, né, que é do pai Tomás, no caso, que é um escravizado, né, e se eu não me engano ele vai fugir, enfim, mas vai contar toda a trajetória desse escravizado e todos os sofrimentos que ele passou. Ele é um livro ficcional, tá? Não é um relato. Aqui atrás, né, diz assim, ó: Tomás tornou-se um testemunho fundamental no convencimento de que a escravidão não era natural. A Cabana do Pai Tomás. Eu não sei se é um testemunho, eu não sei se quem escreve, eu nunca li, né? Então estou falando por cima. Não sei se a pessoa que escreve no caso essa moça, né, uma mulher, ela foi filha desse cara e aí contou a história. De fato, assim, eu desconheço a história da escrita, né? Olha, o próprio Abraham Lincoln teria se dirigido à autora, a abolicionista norte-americana Harriet, congratulando-a como a pequena mulher que escrevera um livro capaz de iniciar uma grande guerra. A obra, que narra o drama do velho Tomás, escravo humilde e crente, cuja vida sob cativeiro mudou drasticamente depois de súbitas trocas de senhor, discute assuntos e problemas ainda incômodos, assuntos capazes de explicar o interesse despertado pelo romance mais de um século e meio depois. Então, espero que esse livro aqui eu consiga ler nas minhas férias.
Ele é um tijolinho, né? Tem 700 páginas aí, mas esse daqui tá reservado para leitura das férias, certo? E vou deixar aqui no cantinho. Vamos ver aqui os outros livros que eu comprei. Comprei também, né? Aí um livro mais ligado para, enfim, a educação, o pensamento de ensino de linguagem, que é um livro lançamento, se não me engano é um lançamento da Parábola. Esse aqui eu tenho certeza que foi na Feira da USP, né? Os da Parábola eu comprei na Feira da USP. Acho que eu só comprei um da Parábola. Tudo que é da Parábola e da Contexto eu comprei na Feira da USP. Então é o Vygotsky, a interação no ensino-aprendizagem de línguas. Para quem não sabe, né, o Vygotsky ele é um pedagogo soviético, né? Ele nasceu na Bielorrússia. Depois ele foi estudar em Moscou e tal. Mas ele é, enfim, um dos nomes mais importantes para a pedagogia da história aí recente da humanidade. E ele vai pensar o ensino de línguas, né? Ele tem um livro muito importante, que eu inclusive tenho aqui, eu li há muito tempo atrás, que é A Formação Social do Pensamento. E ele vai pensar aí o ensino de línguas dentro dessa concepção da língua como um elemento eminentemente social, né? O que vai destoar bastante da ideia estruturalista que se tem da língua. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes. Esse aqui é um livrinho também que eu acho que eu vou querer resenhar, porque às vezes quando a gente resenha, né, a gente senta para escrever e tal, e até entende melhor a obra. Então, segundo livro aqui, Vygotsky, né, Interação, Ensino e Aprendizagem de Línguas. Então, um desenho do Vygotsky, olha aqui prontinho, uma edição bem legal, né? Parábola, sempre mandando muito bem. Segundo livro, eu comprei aqui da editora Contexto, Linguagem e Discurso, do Patrick Charrodot, né? Patrick Charrodot, um dos principais nomes aí da análise do discurso. E aqui, basicamente, assim, em linhas muito gerais, ele vai discutir a linguagem se materializando em discurso, que seria enunciados, que, enfim, a linguagem em forma de enunciados contextualizados, né, que, enfim, reproduzem, então, algumas formas ideológicas. E eu nunca li, tá, o livro, eu estou só chutando mesmo do que se trata, pensando aí em discurso e pensando em linguagem, pensando nos textos que eu li do Charrodot. Eu nunca li o livro inteiro dele, mas esse aqui eu vou ler, né? Esse aqui eu vou ler porque deve ser um negócio muito legal, pelo menos para quem pensa linguagem, hein? Quem gosta de pensar nessas coisas, eu tenho certeza que é bem interessante. Olha, tem uns capítulos aqui, problemas de abordagem na análise do discurso, o signo entre o sentido de língua e o sentido de discurso, que legal, isso daqui é bem interessante. O ato de linguagem como encenação. Enfim, demais, né? O Patrick Charrodot ele também pensa bastante ele faz um estudo bem interessante sobre o discurso materializado nas mídias mais midiáticas, sei lá. Mas é basicamente isso, né? Tá, vamos para os próximos. O próximo que eu comprei foi essa belezura, publicada pela Companhia das Letras. O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Isso daqui eu vou ler, certamente vai ser o primeiro que eu vou ler, tá? Nas férias. Eu tive que ler isso daqui, o capítulo sobre o homem que confundiu sua mulher com um chapéu na faculdade, né? Quando eu estava fazendo uma disciplina sobre... Qual que era o nome mesmo? Era linguagem e cognição. Alguma parada assim, não lembro mais o nome da disciplina, era uma eletiva. E aí a gente leu esse texto, né? Acho que era sobre autismo agora, não lembro, tá? Mas a gente leu esse texto, ele vem com essa capinha aqui que eu acho uma besteira sem tamanho, tá? Deve ser para economizar, porque aí a capa ficou meio... Enfim, a capa do... Enfim, não vou ficar criticando a edição é bonitinha. Forma um chapéu, olha lá, daqui. Ai, que besteira. Bom, então, O Homem Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, né, do Oliver Sacks. Para quem não sabe, o Oliver Sacks ele é um neurocientista. Olha, ele nasceu em Londres em 1933, formou-se em medicina e em 1960 ele foi para os Estados Unidos, prosseguindo os estudos médicos e foi professor de neurologia clínica na Universidade de Colômbia.
Com a publicação de Enxaqueca, que deve ser bem interessante também, em 1970, iniciou uma brilhante carreira de escritor. Cara, ele é um divulgador científico, bem na linha lá do Carl Sagan, só que ele não vai divulgar ciência sobre, enfim, planetas e astronomia e astrofísica. O lance dele é falar do cérebro. E o nome desse o nome desse livro, O Homem Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, se dá por conta de uma das histórias que ele conta de um cara que foi até o consultório dele. Esse cara, ele tava com alguns sintomas esquisitos, às vezes ele olhava para uma coisa, via outra, tal. E lá numa conversa no consultório com Oliver Sacks, o Oliver Sacks acha meio estranho, o cara não parecia ter nenhum problema, e na hora dele de se despedir do Oliver Sacks, ele tenta pegar a esposa dele e colocar na cabeça, né? Porque ele achava que a mulher dele era um chapéu. É meio engraçado, mas é meio trágico ao mesmo tempo, porque, enfim, né, é um problema no cérebro que causa esse tipo de, enfim, alucinação. E aí ele vai discutir, né, a formação do cérebro e tal. É bem legal, assim. A forma como o Oliver Sacks escreve, o cara é sensacional. E tem alguns outros capítulos que eu sempre quis ler, mas eu tinha preguiça de ler em texto, sabe? Ler em texto não é um negócio tão legal. Então tem, o primeiro capítulo é esse, né? Mas tem o Marinheiro Perdido, A Mulher Desencarnada, O Homem que Caía da Cama, Mãos, Fantasma, Nivelado, Olhar à Direita. Cara, se você gosta de House, por exemplo, porque House conta umas histórias esquisitas sobre casos médicos e estranhos, você vai amar isso daqui, né? Primeiro que isso daqui é real, e segundo porque o Oliver Sacks é um cara brilhante. Isso aqui todo mundo deveria ler, né? Para entender melhor como é que funciona o cérebro, coisa e tal, tá? É sensacional, então fica aí essa dica. Esse aqui eu não sei se eu comprei na Feira da USP, onde eu comprei. O outro livro que eu comprei, esse daqui foi na Feira da USP, foi esse daqui, ó, O Cérebro no Mundo Digital, os desafios da leitura na nossa era. Eu não tenho ideia qual é a abordagem que é feita nesse livro aqui por essa escritora, né? Um livro escrito pela Marianne Wolf. Então eu não tenho ideia mesmo do que o livro, como é que o livro aborda essa questão da, enfim, desse mundo digital, do cérebro, como é que isso influencia na leitura. Eu sei que é uma obra muito séria, tá? Que vai falar aí sobre o cérebro e como é que funciona a linguagem dentro desse cérebro, como é que esse cérebro, que é o nosso cérebro, ele é afetado pelo mundo digital e, consequentemente, a leitura profunda pode ser também afetada. E qual que é o papel dessa leitura profunda para a formação da nossa inteligência, né? Então, um livro, assim, isso aqui eu estou muito curioso para ler, né? Não vou falar que eu vou ler nas férias, porque eu já estou prometendo ler coisas demais nas férias, mas, olha, eu não sei se eu pego esse para ler primeiro, ou se eu pego para ler o do Oliver Sacks. Se alguém está assistindo esse vídeo até aqui, fala aí, o que você preferiria ver, qual resenha você preferiria ver? A do Oliver Sacks ou esse daqui, né? O Cérebro no Mundo Digital. Se vocês chegaram até aqui e realmente assistiram o vídeo, comentem. E aí, se vocês escolherem algum, eu leio um ou outro e depois faço uma resenha bacaninha aqui para vocês. Por fim, né? Esse eu não lembro, acho que eu comprei numa promoção, que não foi na Feira da USP. Como a Mente Funciona, do Steven, né, Pinker. Olha, o Steven Pinker, né, ele é um professor de psicologia de Harvard. Ele tem, enfim, uma série de livros em que ele aborda a questão da mente, do cérebro humano, como é que funciona a mente humana e tal. Ele, enfim, foi professor assistente em Stanford, diretor do Centro de Neurociência Cognitiva do MIT. O cara é pouca bosta, né? É autor de, entre outros livros, como O Instinto da Linguagem, que simplesmente é impossível de achar para comprar. Poderia ser reeditado, mas eu não sei por que não é.
Enfim, a versão mais barata que se acha no estante virtual está custando R$1 milhão. O Instituto da Linguagem, então, ele fez a tábula rasa e do que é feito o pensamento. Recebeu numerosos prêmios por sua obra, entre eles o Golden Play Award. Sei lá se estou falando sério. Beleza, um cara que é foda. E nesse livro aqui ele procura traçar as grandes linhas de pensamento que falam sobre a origem da mente humana, desde o Darwin até o Freud, e discutir como é que funciona isso aqui que está dentro da nossa cachola e como é que isso aqui que a gente chama de cérebro, né, que alguns têm, outros não, infelizmente, tipo o nosso presidente, que definitivamente deve ter, mas tem sérios problemas. Ele fala como é que, enfim, funciona o cérebro e discute lá várias linhas de, enfim, de interpretação do cérebro, etc. Olha, aqui, por exemplo, nos capítulos a gente tem equipamento padrão, máquinas pensantes, a vingança dos nerds, o olho da mente, boas ideias, tarará, tarará, tudo isso. Cada um desses capítulos ele vai traçando uma concepção do que é o cérebro, do que é a mente, como é que ela funciona. Enfim, é um baita de um livro e esse certamente eu não vou ler nas férias. Ele é simplesmente gigantesco. Tem aqui 700 páginas também, né? O mesmo tamanho do livro da Cabana do Pai Tomás, mas ele é um tijolão, né? Olha o tamanho dele aqui, bem maior do que a Cabana do Pai Tomás, só para vocês terem uma ideia. Então, em comparação um com o outro, né? Até que não é tão maior assim, mas só de passar aqui é maior, né? E literatura é sempre muito mais fácil de ler. Mas eu pretendo, esse livro eu tenho uma ideia com ele, que é de fazer uma leitura por capítulos e ir postando aqui, né, no YouTube, a cada vez que eu vou lendo um capítulo, ou esse livro seria um bom projeto de leitura em conjunto, né? Não sei quem se interessaria por ele, mas enfim. E tem uma capa engraçada, né? Como diz o meu irmão, olha, como a mente funciona, e tem um homo aqui, né? Aí, não sei por que a pessoa fez essa escolha, mas ok, né? Enfim, gente, essas foram as minhas aquisições aí durante esse período de feiras e promoções. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa aí seu like. Fala aí se vocês também fizeram estragos aí na conta financeira. Enfim, fala aí se vocês fizeram estragos na conta bancária de vocês. E comenta, né, o que vocês compraram de bom. Se vocês curtiram aí as compras, se estão interessados em alguma resenha dos livros que eu falei aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande para todos e até a próxima.